Um Gnani, ou iluminado, morre? Ele está além da vida e da morte. O que vemos como inevitável, nascer e morrer, para ele aparece como sendo apenas uma maneira de expressar movimento no imóvel, mudança no imutável, fim no eterno. Para o Inanni, é óbvio que nada nasce e nada morre, que nada dura, nada muda, que tudo é como é, atemporalmente. Você diz que o Gnani está além. Além de quê? Além do conhecimento? O conhecimento surge e desaparece. A consciência passa a existir e deixa de existir. Trata-se de uma ocorrência cotidiana e observável. Todos nós sabemos que às vezes estamos conscientes e outras vezes não. Quando não estamos conscientes, parece haver uma escuridão ou um branco. Mas o Inanni conhece a si próprio como não sendo nem consciente nem inconsciente, apenas como consciência pura, uma testemunha dos 3 estados da mente e de seus conteúdos. Quando começa esse testemunhar? Para o Inanni, nada tem começo nem fim. Da mesma forma como o sal se dissolve na água, tudo se dissolve no puro ser. A sabedoria nega eternamente o irreal. Ver o irreal é sabedoria. Mais além reside o inexprimível. Em mim há a convicção: eu sou o corpo. Concordo que fala a partir da não-sabedoria. Mas o estado em que nos sentimos como sendo o corpo-mente, a mente-corpo ou apenas a mente pura, quando ele começou? Não se pode falar de um começo da consciência. As próprias ideias de começo e de tempo estão na consciência. Para se falar com um mínimo de sentido do começo de algo, você tem que se colocar fora desse algo. E no momento em que você se coloca fora, você se dá conta de que esse algo não existe e jamais existiu. Há apenas a realidade, na qual coisa alguma existe por si só. Assim como as ondas são inseparáveis do oceano, toda a existência tem suas raízes no ser. O fato é que, aqui e agora, eu estou lhe perguntando: quando surgiu o sentimento eu sou o corpo? Na hora de meu nascimento? Ou esta manhã? Agora. Mas eu me lembro de que ontem eu também o tinha. A memória do ontem só existe agora. Mas é claro que eu existo no tempo. Tenho um passado e um futuro. É assim que você imagina. Agora. Tem que ter havido um começo. Agora. E quanto a um fim? O que não tem começo não pode ter fim. Mas sou consciente da minha pergunta. Uma pergunta falsa não pode ser respondida. Ela pode apenas ser vista como falsa. Para mim, ela é real. Quando ela lhe pareceu real? Agora. Sim, ela é bem real para mim agora. O que existe de real em sua pergunta? Ela é um estado da mente. Nenhum estado da mente pode ser mais real que a própria mente. A mente é real? Ela não passa de uma coleção de estados, todos eles transitórios. Como uma sucessão de estados transitórios pode ser considerada real? Como contas num fio, os acontecimentos seguem-se uns aos outros para sempre. Eles estão todos presos ao fio da ideia básica: eu sou o corpo. Mas até mesmo essa ideia é um estado mental e não dura. Ela vem e vai, como todos os outros estados. A ilusão de ser o corpo-mente só existe por falta da investigação. A não investigação é o fio que une todos os estados mentais. É como a escuridão numa sala fechada. Ela existe, aparentemente. Quando a sala é aberta,
Para onde foi ela? Ela não foi a parte alguma, porque nunca existiu. Todos os estados mentais, todos os nomes e formas da existência têm suas raízes no não questionamento, na não investigação e na credulidade. É certo dizer eu sou, mas dizer eu sou isso, eu sou aquilo é sinal de falta de investigação, de falta de exame, de fraqueza e letargia mental. Se tudo é luz, como a escuridão surgiu? Como pode haver escuridão em meio à luz? Não há escuridão em meio à luz. O autoesquecimento é a escuridão. Quando estamos absortos em outras coisas, naquilo que não somos, nos esquecemos de nós mesmos. Não há nada de antinatural nisso. Mas por que esquecer do ser por excesso de apego? A sabedoria reside em jamais se esquecer do ser, como sendo a fonte sempre presente, tanto do experienciador quanto de sua experiência. No meu estado atual, a ideia eu sou o corpo vem espontaneamente, ao passo que a ideia eu sou puro ser tem que ser imposta à mente como algo que é verdadeiro, mas que nunca foi objeto de experiência. Sim, a sadhana consiste em nos forçar a lembrar que somos puro ser, que não somos nada em particular, e tampouco uma soma de particulares, e nem ao menos a totalidade de todos os particulares que formam um universo. Tudo existe na mente, até mesmo o corpo não passa de uma integração na mente, de um vasto número de percepções sensoriais, cada uma delas sendo também um estado mental. Se você afirma eu sou o corpo, demonstre-o. Aqui está ele. Apenas quando você pensa nele. Tanto a mente quanto o corpo são estados intermitentes. O somatório de todos esses lampejos cria a ilusão de uma existência. Investigue o que é permanente no transitório, real no irreal. Isso é sadhana. O fato é que estou pensando em mim mesmo como sendo corpo. Pense em si mesmo. Faça isso. Apenas não traga a ideia de um corpo para dentro da cena. Tudo que existe é uma sucessão de sensações, percepções, lembranças e ideações. O corpo é uma abstração criada por nossa tendência a ver unidade na diversidade, o que também não é errado. O que me está sendo dito é que pensar que eu sou o corpo é uma falha da mente. Para que falar assim? Expressões como essas só criam problemas. O ser é a fonte de tudo e a destinação final de tudo. Nada é externo. Não é totalmente errado quando a ideia do corpo se torna obsessiva? Não há nada de errado com a ideia do corpo, nem sequer com a ideia eu sou o corpo. É apenas o limitar-se à ideia de um único corpo que é errado. Na realidade, toda a existência, todas as formas são minhas, dentro de minha consciência. Não posso dizer o que sou, pois as palavras só conseguem descrever o que não sou. Eu sou, e porque eu sou, tudo é. Mas eu estou além da consciência, e portanto, na consciência não posso dizer o que sou. E, no entanto, eu sou. A pergunta, quem sou eu, não tem resposta. Nenhuma experiência pode respondê-la, pois o ser está além da experiência. Mesmo assim, a pergunta quem sou eu deve ter alguma utilidade. Ela não tem resposta na consciência e, portanto, ajuda a ir além da consciência. Aqui estou eu, no momento presente. O que é real nisso? E o que não é? Mas, por favor, não me diga que a minha pergunta está errada. Questionar minhas perguntas não me leva a parte alguma. Sua pergunta não está errada. Ela é desnecessária. Você disse, aqui estou eu, aqui e agora.
Pare por aí. Isso é real. Não transforme um fato numa pergunta. Aí reside o seu erro. Você não é saber nem não saber, nem mente, nem matéria. Não tente se descrever em termos de mente e matéria. Agora há pouco, um garoto veio a você com um problema. Você disse a ele algumas palavras e ele se foi. Você o ajudou? Claro, Como pode ter tanta certeza? ajudar é minha natureza. Como ficou sabendo disso? Não é necessário saber. Funciona por si só. Mesmo assim, você fez uma afirmação. Ela se baseia em quê? No que as pessoas me dizem. Mas quem pede provas é você. Eu não preciso delas. Endireitar as coisas é da minha própria natureza, que é verdadeira, boa e bela. Quando um homem vem lhe pedir conselhos e você lhe dá conselhos, de onde vêm esses conselhos e por meio de que poder eles ajudam? O próprio ser desse homem afeta sua mente e induz uma resposta. E qual é o seu papel? Em mim, o homem e seu ser se unem. Por que o ser não ajuda o homem sem você? Mas eu sou o ser. Você me imagina separado. Daí sua pergunta. Não há um eu e um ele. Há o ser, o mesmo ser de todos. Confundido pela diversidade de nomes e de formas, de mentes e corpos, você imagina que existam múltiplos seres. Nós dois somos o ser, mas você não parece convencido. Essa conversa de eu pessoal e eu universal é para os aprendizes. Vá além, não fique preso à dualidade. Voltando ao homem que pede ajuda. Ele vem a você. Se ele vier, ele certamente conseguirá ajuda. Como ele estava destinado a conseguir ajuda, ele veio. Não há nada de fantasioso nisso. Eu não posso ajudar alguns e recusar outros. Todos os que vêm são ajudados. Essa é a lei. Apenas a forma de ajuda varia, conforme a necessidade. Por que ele teria que vir aqui para conseguir ajuda? Ele não pode consegui-la dentro de si? Ele não ouve, sua mente está voltada para fora. Mas, na verdade, toda experiência é da mente. E até mesmo o fato dele vir a mim e conseguir ajuda está dentro dele mesmo. Em vez de encontrar uma resposta dentro dele mesmo, ele imagina uma resposta vinda de fora. Para mim, não há eu, não há homem e não há doação. Tudo isso não passa de um lampejo na mente. Eu sou paz e silêncio infinitos, nos quais nada aparece, porque tudo que aparece desaparece. Ninguém vem pedir ajuda, ninguém oferece ajuda, ninguém é ajudado, tudo é apenas uma exibição na consciência. No entanto, o poder de ajudar existe, e há alguém ou algo que exibe esse poder. Quer o chamemos de Deus, de ser ou mente universal. O nome não importa, mas o fato sim. Essa é a posição assumida pelo corpo-mente. A pura mente vê as coisas como elas são, bolhas na consciência. Essas bolhas estão sempre aparecendo, desaparecendo e reaparecendo, sem possuir um ser real. Nenhuma causa específica pode ser atribuída a elas, pois cada uma delas é causada por tudo e a tudo afeta. Cada bolha é um corpo e todos esses corpos são meus. Você quer dizer que tem o poder de fazer tudo da maneira certa? Não há poder separado de mim. Ele é inerente à minha própria natureza. Chame-o de criatividade. De uma barra de ouro você pode fazer muitas joias, e todas elas continuarão sendo ouro,
Da mesma forma, qualquer que seja o papel no qual eu apareça, e qualquer que seja a função que eu desempenhe, eu continuo sendo o que sou. O eu sou imóvel, inabalável, independente. Isso, a que vocês chamam de universo ou natureza, é minha criatividade espontânea. O que quer que aconteça, acontece, mas minha natureza é tal que tudo acaba em alegria. Tem o caso de um menino que ficou cego porque sua estúpida mãe o alimentou com álcool metílico. Estou pedindo que você o ajude. Você é cheio de compaixão e obviamente ansioso por ajudar. Por qual poder você pode ajudá-lo? O caso dele está registrado na consciência. Ele está lá, indelevelmente. A consciência irá funcionar. Faz alguma diferença o fato de eu pedir a sua ajuda? Seu pedido é parte da cegueira do menino. Porque ele está cego, você pede. Você nada acrescentou de novo. Mas sua ajuda será um fator novo? Não, tudo está contido na cegueira do menino. Tudo está nela. A mãe, o menino, você, eu e tudo mais. É um acontecimento único. Você quer dizer que até mesmo o fato de discutirmos o caso do menino estava predestinado? De que outra forma poderia ser? Todas as coisas contêm o seu futuro. O menino aparece na consciência. Eu estou além. Eu não dou ordens à consciência. Sei que é da natureza da consciência pura endireitar as coisas. Deixe que a consciência tome conta de suas criações. A infelicidade do menino, sua pena, minha escuta e a consciência agindo, tudo isso é um fato único. Não o desmembre em componentes para então fazer perguntas. Sua mente funciona de uma forma tão estranha. Você é estranho, não eu. Eu sou normal. Eu sou são. Eu vejo as coisas como elas são. E, portanto, não tenho medo delas. Mas você tem medo da realidade. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.